Olá, estou de volta. Vamos continuar nosso trabalho. Agora chega o momento do termo acessório. E qual vai ser o primeiro termo acessório, professora? O adjunto adnominal. Você lembra? São três os termos acessórios: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Começaremos pelo adjunto adnominal para que você possa fazer um confronto com o complemento nominal. No momento, eu quero só você lembrando e dominando os conceitos. Quando os exercícios chegarem, nós vamos estabelecer alguns confrontos necessários para que você possa, no dia da prova, trazer a sua vitória, acertar a questão. Acredite, o confronto entre complemento nominal e adjunta adnominal não é algo tão simples assim. É necessário treino, mas não adianta treinar se você não tem o princípio, se você não tem o conceito, se você não entende e não reconhece esse termo. Agora, onde nós estamos no 4.7. Muito orgulhosa do projeto estar caminhando, você junto, você presente, muito feliz com as mensagens que vocês me passam, né? A gratidão que vocês têm por esse projeto. A Cláudia fica muito satisfeita. Um dia eu acordei, vou ajudar esse grupo. E olha onde eu estou. Já passei da metade do edital e eu não vou descansar enquanto não entregar tudo a vocês. Então, eu só vou parar quando entregar a última aula. E depois continuarei trabalhando por vocês. Vamos trabalhar exercícios, porque a perícia ela só se fecha com a prática. Você está entendendo a base teórica? Maravilha. Mas é muito importante que você teste esse conceito nos exercícios. E nós vamos para lá. No momento, eu peço para que você, somente você, está vendo sentido nesse projeto, está vendo importância nesse projeto, peço com todo o amor na palavra para você contribuir. Como faço isso, professora? Se inscrevendo no canal, dando um like. É esse o caminho para que você possa sinalizar para a professora que está tudo certo e que você é grato por essa ação, porque eu preciso da sua ajuda para levar essas informações para mais pessoas. É a corrente do bem. E aí eu vou trazer as palavras que eu considero palavras importantíssimas para alimentar a alma, né? Alimentar a nossa alma. Se o trajeto for fácil demais, fique esperto. Talvez esse não seja o melhor caminho. Simples assim, professora? É exatamente isso. Um dia eu falei para você que tudo é possível, mas jamais eu falei vai ser fácil. É possível, porque se um conseguiu, se um homem conseguiu, todos nós podemos conseguir. E eu acredito até em mais. Se ninguém conseguiu, vai lá, seja você o primeiro, porque sempre há um primeiro. Então, o norte é sempre o sonho. Quando você busca realizar o seu sonho, coisas mágicas acontecem. Legal? Professora, nesta caminhada, o que nós já vimos? Ah, disso eu entendo também. Nós já vimos todo o tópico 1, tópico 2, tópico 3, e daqui a pouquinho nós estaremos aqui, ó, fechando o tópico 4. Porque eu faço questão de comunicar sempre esse trajeto para vocês. Quem me conhece já sabe como eu sou exigente com planejamento, com organização. Há alunos que chegam agora ao projeto e eu preciso que esse aluno saiba que há aulas lá para trás. O edital está sendo seguido passo a passo. Então, eu faço isto para dar maior credibilidade ao projeto e para você decorar o seu edital, porque não adianta sem dominar o edital, sem aprovação. Simples assim. Decorar na estrutura e dominar todo o conteúdo, ok? Manda, professora, qual é o nosso próximo assunto? Nosso próximo assunto, este queridinho chamado de adjunto adnominal. Adjunto adnominal já é fofo no título, gente. Essas palavras são mega curiosas, elas são compostas, né? Elas apresentam aí um prefixo, né? O ad. Repare que junto já é uma palavra que existe em língua portuguesa. Adjunto já é um novo vocábulo. Então, o que significa ad? Ad significa junto. É exatamente isso. Uai, Cláudia, então adjunto é junto, junto? É mais ou menos isso, meu aluno. Adjunto significa junto, junto.
Adnominal. Ad é junto, nominal está relacionada a nome. E nós vamos colocar o nome aqui como poder, o nosso substantivo. Feito? Agora, traduzindo esse título fantástico. Junto, junto, junto do nome. Como é que é? É isso que significa adjunta adnominal. Ad significa junto, junto significa junto, ad significa junto e nominal significa nome, que neste caso é o substantivo. Então está tudo certo, professora, porque um louco fez isto nesse título. Esse louco é maravilhoso, ele só quis ajudar você a entender o papel de uma adjunta adnominal em uma oração. Adjunta adnominal é função sintática que sempre, sempre, sempre aparecerá ao redor de substantivo. Só poderá conversar com substantivo. O adjunto adnominal é um termo oracional que vai sempre passar uma qualidade, uma característica, sempre do substantivo, mas tanto faz se esse substantivo é concreto ou se ele é abstrato. Mas o interessante é você usar isso como uma estratégia para um processo mnemônico, para você memorizar. Então, deixando a coisa bem rigorosa, a adjunta adnominal só aparece ao redor de substantivo. A adjunta adnominal nunca poderá afastar-se do substantivo, a não ser para um outro adjunta adnominal. É a família. Você só cede a cadeira para alguém da família. Então, adjunto adnominal significa junto, junto, junto do nome. E este nome é o substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. Até aqui, reinando a paz? Ok? Ok. Mas, professora, quais classes gramaticais podem funcionar como adjunta adnominal? Esta é a pergunta de 1 milhão. E é para lá que nós vamos. Vamos conceituar, vamos deixar bem claro, né, o que é, de fato, uma adjunta adnominal. É a função sintática formada por palavras determinantes que acompanham o substantivo, núcleo de uma outra função, para qualificá-lo, caracterizá-lo ou determiná-lo. Ok, aqui já há muito para conversar. Muito para conversar. Então, mais uma vez, a adjunta adnominal é sempre um determinante. Não entendi. Quais são as classes gramaticais que são determinantes de um substantivo? São 4. Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Basta lembrar da regra principal da matéria concordância nominal. O que diz essa regra? Artigo, numeral, pronome e adjetivo flexionam em gênero e número para concordar com seu substantivo. É exatamente isso. E essas categorias, essas classes determinantes, são elas que vão funcionar no mundo da sintaxe como adjuntos adnominais. Sempre, sempre, sempre? Não! Em língua portuguesa, poucos os momentos que eu posso falar. Sempre será assim. Mas eu vou agradar, eu vou deixar você feliz ao falar que, com o artigo, essa paz existe. Meu aluno, sempre que você encontrar um artigo, ele, no mundo sintático, só poderá ter uma função, adjunta adnominal. Uau, que bom, professora! Pelo menos um determinante não vai me trair. Apareceu o artigo gabarito, adjunta adnominal. Apareceu o artigo gabarito, adjunta adnominal. Beleza? Ok. Mas e os outros 3? Pronome, numeral e adjetivo. Aí vamos nós, né? Vamos construirmos aí pouco a pouco o nosso conhecimento. Legal. Agora, para que serve mesmo esse adjunto adnominal? Para qualificar, caracterizar ou determinar sempre um substantivo. Sempre. Agora, o que eu preciso contar para vocês é que o adjunto adnominal é um parasita. Parasita. Ele mora sempre dentro de funções sintáticas. Núcleo de outras funções. Então, sempre que existir uma função sintática, o núcleo não vai ser um substantivo? Qual é o núcleo de função sintática? Sempre substantivo ou palavra substantivada, né? Vamos tirar aí só o predicativo, que vai ser um adjetivo. Então, nesse momento, sempre que aparecerem esses determinantes dentro de uma função sintática, eles vão estar dialogando com esse núcleo, que é um substantivo. Isso quer dizer o quê? Que haverá adjunta adnominal do núcleo do objeto direto,
poderá haver adjunta de nominal do núcleo do objeto indireto, que poderá haver adjunta de nominal do núcleo do complemento nominal, inclusive do complemento nominal, de qualquer função sintática. Por isso que significa junto, junto, junto do nome. Onde existir substantivo, poderá existir adjunto, adnominal. Feito até aqui? Beleza? Mas vai melhorar, vai ficar claro. E você fique atento, porque se dúvida surgir, tem de perguntar. Vamos nós? Exemplo, porque os exemplos elucidam, né? Os nossos 2 antigos colares de ouro sumiram. Os nossos 2 antigos colares de ouro sumiram. Ok, então preste atenção. Pelo exemplo acima, percebe-se que o adjunta de nominal pode ser formado por artigo, os, pronome adjetivo, nosso, numeral adjetivo, 2, adjetivo, antigos, ou locução adjetiva, de ouro. Vocês acabaram de tomar ciência de quais classes gramaticais podem funcionar como adjuntos adnominais. Ok? Então, colocando os pingos nos is. Artigo, professora, pode anotar, sempre. Sempre, sempre, sempre serão adjuntos adnominais. Repare que quando eu falo os colares, eu estou me referindo ao substantivo concreto colares. Os colares eu estou determinando. E para que serve mesmo esse tal adjunto adnominal? Qualificar, caracterizar, determinar. Então, o artigo não é polêmico, pode anotar, apareceu o artigo, eu já sei que o artigo sempre dialoga com o substantivo, onde vai a corda, vai a caçamba. Mas a próxima palavra, nossos, que é um pronome que também está relacionado ao substantivo colares. São os nossos colares e não os seus colares, são os nossos, é o pronome possessivo. Mas é agora que eu preciso lembrar alguns alunos uma diferençazinha. Nós já estudamos esse tópico lá em morfologia na matéria pronome. Eu vou precisar resgatar uma aula que já ocorreu. A diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo. Rapidamente, o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Ele vai estar escrito na superfície textual e vai estar sempre falando do substantivo que também vai estar escrito na superfície textual. Já o pronome substantivo, o substantivo não vai estar presente, porque esse pronome vai ocupar o lugar dele. Deu para lembrar? Exemplo, ela viajou. Ela é um pronome, mas é um pronome substantivo, porque está no lugar do nome da pessoa, Ana. Agora, se eu falo, meu caderno sumiu, esse meu é um pronome, mas é um pronome adjetivo, porque ele está ao lado do caderno, que é o substantivo que está escrito no texto. Por que eu fiz essa viagem? Para lembrar a vocês que sempre que o pronome for adjetivo, boa notícia, ele será adjunta de nominal na sintaxe. Como é que é, professora? Você não gosta de garantia? Você não gosta de segurança? Você não ficou feliz quando eu falei que todos os artigos são adjuntas nominais no mundo sintático? Pois eu estou trazendo um outro todo. Todos os pronomes adjetivos no mundo sintático, eles vão funcionar como adjuntos adnominais. Eu vou avançar. Quero que você constate aqui no exemplo nossos colares. Nossos não está no lugar do substantivo colares, está só acompanhando o substantivo colares. Então, é um adjunto adnominal desse substantivo, que é núcleo da função sintática sujeito. Os nossos 2 antigos colares de ouro sumiram. O que sumiu? Os nossos 2 antigos colares de ouro. Uau, que sujeito longo! Mas ele é simples, porque só há um núcleo, só colares. Então, colares aqui é o único substantivo que faz desse substantivo um sujeito simples. Desse sujeito, não sujeito simples. Só há um substantivo, colares. Cláudia, e todo o resto? Todo o resto? Todas as outras palavrinhas que moram dentro da casa do sujeito são parasitinhas, são adjuntos adnominais.
Estão ali, morando sem pagar aluguel. Mas, em compensação, estão trabalhando, estão qualificando, caracterizando, determinando o nome da casa, o substantivo. Legal? Vamos continuar, porque eu quero apresentar uma outra classe gramatical. 2. 2 não é numeral? Então, eu trago o mesmo pensamento, quero a mesma reflexão. Lá atrás, na aula de numeral, lá em morfologia, eu também expliquei que o numeral pode ser adjetivo ou substantivo, é a mesma linha de raciocínio. Quando o numeral acompanha o substantivo, ele é um numeral adjetivo. Quando o numeral está no lugar do substantivo, quando eu estou falando algo desse numeral, ele já virou substantivo, numeral substantivado. Boa notícia? Sempre que o numeral for adjetivo, no mundo sintático, ele vai funcionar como adjunta de nominal. Exemplo, professora? Ok. Os 2 meninos faltaram à aula. Os 2 meninos. Meninos não é substantivo? Esse 2 não está qualificando, aliás, indicando quantidade desse substantivo? Não foi um menino, não foram 3, foram 2. Então, é um numeral que está acompanhando o substantivo meninos. Logo, esse numeral é um numeral adjetivo, aquele que acompanha o nome. E aí? Aí que este numeral adjetivo, no mundo sintático, é adjunta de nominal. Ok. E qual é o outro, professora? Numeral substantivo. Como reconhecê-lo? Basta você observar se estamos falando dele. O 2 é o meu número de sorte. O 2 é o meu número de sorte. De quem eu estou falando? Do 2. Então, ele que é o importante? Então, ele agora é substantivo, é a substância. Então, esse numeral não está quantificando, não está indicando ordem, fração, multiplicação. Ele está descaracterizado, ele não está em função de numeral, ele está em função de nome. O 2 é meu número de sorte, o 7 é meu número de sorte. Tudo isto faz dessa palavra agora um nome. Nesta situação, pode ser adjunta de nominal? Claro que não. Recebeu o poder do substantivo. Neste caso, inclusive, é um sujeito. O 2 é o meu número de sorte. Qual é o meu número de sorte? O 2, sujeito simples, ok? Então, a boa notícia, aquela que hoje eu quero que você memorize, é que o numeral, o adjetivo, ele será sempre adjunta de nominal. E o numeral é adjetivo quando ele acompanha o substantivo. 2 colares. Eu determinei colares, não são 3, não são 5, são só 2. Ok? Próxima palavra, antigos. Antigos é adjetivo. É um adjetivo, logo é um determinante, está qualificando colares. A pergunta do aluno é: professora, já estou feliz. Todo artigo é adjunta de nominal. Todo pronome adjetivo é adjunta de nominal. Todo numeral adjetivo é adjunta de nominal. Posso anotar que todos os adjetivos também serão adjunta de nominais? Não, porque eu já disse em algum momento para você que o adjetivo, que é classe gramatical, no mundo sintático, ele poderá assumir 2 funções. Ou ele será adjunta de nominal, que é a aula de hoje, ou predicativo, que foi a aula passada. Entendeu? Para ser predicativo, nós já vimos a exigência do verbo de ligação. Não é isso que está aqui em questão. E para ser adjunta de nominal, tem que estar dialogando com um substantivo. Tanto faz ser concreto ou abstrato. Você concorda que, neste caso, antigos são os colares? Eu estou qualificando o substantivo concreto? Está claro isto? Então, neste momento, esse adjetivo está adjunta de nominal. Claro que há outros pontos que precisaremos conversar. Precisaremos conversar mesmo. Daqui a pouquinho, nós teremos aula de pontuação. E o que eu já posso adiantar é que a pontuação pode mudar essa função sintática aí do nosso adjetivo. Você sabia, né? A adjunta de nominal nunca, nunca, nunca se separa do substantivo. Olha o título, junto, junto, junto do nome. Logo, não pode haver nenhuma pontuação entre o adjunta de nominal e seu substantivo. É proibido usar vírgula, adjunta de nominal e substantivo. Mas,
Se eu isolar esse adjetivo por vírgulas, professora, os nossos dois, vírgula, antigos, vírgula, colares. Pode? Pode. Só que você muda a função sintática desse adjetivo. Se o adjetivo pode assumir duas funções sintáticas, adjunta de nominal ou predicativo, se você virgular, você transformou esse adjetivo em predicativo. É lindo, não é? Mas para esse papo acontecer, eu preciso da aula de pontuação. Aí você vai observar que eu posso transformar esse adjetivo em predicativo, minimamente com dois recursos. Dois recursos. Ou isolar por vírgulas, ou afastar esse adjetivo do substantivo. É fácil descobrir quando o adjetivo está predicativo, quando ele está longe do substantivo. Porque se ele estiver coladinho ao substantivo, você precisará de uma análise mais profunda para verificar se você está diante de uma adjunta de nominal ou de um predicativo. Essa aula é linda, porque a consciência de que o adjetivo é uma adjunta de nominal é diferente da consciência de quando esse adjetivo é predicativo. Quando o adjetivo é adjunta de nominal, ele traz uma característica permanente do substantivo. Repare que esses colares são antigos e ponto final. Isso é permanente, isso é factual. Já o predicativo, ele trará uma informação transitória. Quando eu falo a menina alegre viajou, alegre, perceba que não é uma característica permanente. Ela pode estar alegre agora e não estar depois. Então, se for predicativo, comunicará que essa menina nem sempre está alegre. Mas se for adjunta de nominal, está claro que essa menina, ela é uma menina alegre sempre. E o direcionamento, para ser adjunto ou predicativo, esse direcionamento com certeza vai estar no texto da sua prova. Por isso, leia com atenção para você descobrir o que a banca pode cobrar. No momento, não fique tenso, não fique tensa. Eu só quero que você saiba para que serve uma adjunta de nominal, como reconhecer. E depois nós vamos escalar, vamos brincar, vamos verificar como esse conteúdo aparece na prova da FGV, como esse conteúdo é cobrado por essa banca maravilhosa. Você vai ficar surpreso com quanta informação você já possui e quantas questões você vai gabaritar. Vamos voltar, porque nós temos que deixar tudo arrumadinho para quando as questões estiverem aqui nas nossas aulas. Mais uma vez, vamos para o adjetivo antigo, sendo ali um adjunta de nominal. E, por último, esses colares, eles são de ouro, não são colares de prata, são colares de ouro. E você está observando que de ouro também qualifica colares. Não está determinando, não está anunciando nenhum tipo de posse, não está quantificando, está qualificando. Colares de ouro são colares que podem ser dourados. Então, de ouro é um adjetivo, professora? Não, fique atento. Está em função qualificadora, mas para ser adjetivo, eu preciso de um vocábulo, antigos. Se há mais de uma palavra, eu estou com locução adjetiva. Feito? E neste momento, essa locução adjetiva, ela não polemiza, ela realmente é uma adjunta de nominal, por dois motivos. Na verdade, um motivo. Colares é substantivo concreto. Você não vai falar que de ouro, né? É um complemento nominal, porque complemento nominal não dialoga com substantivo concreto. Mas se fosse um substantivo abstrato, aí sim a coisa ia ficar um pouco mais nebulosa. Mas calma que nós vamos para lá. Nesse momento, eu estou apresentando para você todas as classes gramaticais, e são essas aqui, todas que podem funcionar como adjunta de nominal. Feito? Beleza? Ah, professora, só classes gramaticais podem funcionar como adjuntos adnominais? Não. Vou adiantar para você que há uma oração que também será adjunta de nominal, a oração adjetiva. A oração adjetiva, ela também funciona como adjunta de nominal. Aí sim, fechamos o pacote. Ok, chame um exemplo, eu quero exemplo. Primeiro exemplo. Comprei aquelas 5 lindas peças inglesas ontem. Mais uma vez,
Primeiro passo. Vamos agora para método. Vamos para processo. Você pode anotar? Professora, qual é a melhor estratégia para eu descobrir os adjuntos adnominais dentro de um texto? A melhor estratégia é você rapidamente encontrar os substantivos. Faz sentido ou não faz? Se o adjunto adnominal ficará sempre ao redor de substantivos, onde existir substantivo, poderá existir adjunta adnominal. Então, se você quer descobrir a adjunta adnominal, o método mais estratégico é ir atrás de substantivos. Neste momento, eu comprei, já sei que o sujeito sou eu. Comprei só pode ser eu. Comprei o quê? Aquelas 5 lindas peças inglesas. Não é isso? Comprei o quê? Aquelas, deixa aqui para você analisar em tela. Aquelas 5 lindas peças inglesas. Aqui está meu objeto direto. Ontem é só uma adjunta adverbial. Deixa ele fora, marcando o tempo. Olhe para o objeto direto. Ele é longo ou não é longo? Caramba, Cláudia, ele é muito longo. Ele é muito longo. Ok, mas toda função sintática possui um núcleo. E esse núcleo ou é substantivo ou palavra substantivada. Qual dessas palavras é o substantivo? Claro que a palavra peças, professora. Ok, segura isso daí. Se peças é substantivo, você acaba de descobrir uma outra estratégia para identificar adjuntos. Acabou. Tudo que está ao redor desse substantivo, você já sabe que é adjunta adnominal. Pode passar a régua e fechou. Ficou claro isso? Dentro de uma função sintática, só pode haver um intruso. Só um intruso, que é o adjunto adnominal. Se você acabou de encontrar o objeto direto, se você acabou de encontrar o núcleo do objeto direto, pela lógica, tudo que está ao redor é adjunto desse núcleo. Ponto final. Aquelas 5 lindas e inglesas. Aquelas é pronome, 5 numeral, lindas adjetivo, inglesas adjetivo. O mesmo acontece com o conceito que eu vou explicar agora para que você fique com tudo claro. Percebem-se? Nos exemplos mostrados, caso de adjunta adnominal preposicionado. O outro, né? Colares de ouro e este, né? Então, nós temos preposicionados. Como diferenciá-los do complemento nominal? Aqui nós temos, deixa eu voltar, na verdade, um exemplo, né? De ouro. Um exemplo de adjetivo preposicionado. Esse aqui está sem preposição. Então, como diferenciar um do outro? Nós já vimos. O substantivo concreto não possibilita complemento nominal. Substantivo concreto só possibilita adjunta adnominal. Então, se existe um termo preposicionado dialogando com o substantivo, verifique se esse substantivo é concreto ou abstrato. Se for concreto, não há polêmica, só vai dar adjunta adnominal. Mas se for abstrato, aí precisamos avançar nessas análises. Mas antes eu quero, desculpa, que você fique muito atento a todos os detalhes. Quanto à classe de palavras, o adjunta adnominal pode ser, porque eu estou falando sobre isto, porque neste encontro, meu aluno, a minha intenção é fazer com que você saia desta aula sabendo o que é um adjunto adnominal e reconhecendo as classes gramaticais que o compõem, que o representam. Depois, sim, nós vamos conversar sobre os conflitos, aquilo que de fato cai em prova, mas eu não posso chegar a esse nível se você não sabe o básico. No finalzinho, eu vou dar uma deixazinha do que nós vamos trabalhar nas questões. Tá legal? Então, vamos nós para essas classes gramaticais. O adjunto adnominal pode ser representado por um pronome adjetivo, aquele que caracteriza o substantivo. Exemplo, vamos para ele? Meus 2 livros ficaram na sua estante. Então, meus ali é o pronome adjetivo. Da mesma forma que numeral adjetivo também. Então, nesse momento, meus 2 livros ficaram na sua estante. 2 é o numeral adjetivo. Os artigos
estejam eles definidos ou indefinidos, eles sempre serão adjuntos adnominais. O caderno do meu irmão está sem capa. O artigo o é um adjunto adnominal. Assim como o adjetivo. Adjetivo já não é sempre. O adjetivo vai depender do texto, da intenção. A menina simpática falou com todos. Repare que, neste momento, a menina simpática traz um adjetivo comunicando uma característica permanente dessa menina. É um adjunto adnominal. Repare que não há vírgula separando esse adjunto adnominal do seu nome. Temos também a locução adjetiva, que é a que mais cai em prova. O colar de prata. Neste momento, Cláudia, alguma dúvida? Não, porque colar é substantivo concreto. Esta aula, ela não foi preparada para polemizar, e sim para você dominar as ferramentas que eu vou precisar para os nossos confrontos, com as nossas práticas. Então, de prata é uma locução adjetiva, logo é um adjunto adnominal. Atenção! E aqui vai informação que vale ouro. Pronomes oblíquos também podem exercer a função de adjunto adnominal, mas nesse caso, eles terão valor de posse. Anote isto, isso é muito importante. Queimou-lhe o braço. Repare que esse lhe está dialogando com braço, que é um substantivo concreto, e mais, atribuindo valor de posse. Queimou-lhe o braço, queimou o braço dele. Anote isto, porque isso, quando cai em prova, a galera erra. Porque essa galerinha, esses brasileirinhos, pensam que o lhe é sempre objeto indireto. Que o lhe é sempre objeto indireto. Nós já vimos em aula passada que o lhe pode ser complemento nominal. Estamos vendo agora que o lhe pode ser adjunta de nominal. Então, vamos colocar as coisas nos lugares certos. Existem gavetinhas. Lembra do edifício? A adjunta de nominal, em forma de pronome, tem de trazer a semântica de posse. E se não existir semântica de posse? Não é adjunta de nominal. Mas existe mais uma dica. Só vale com substantivo concreto. Neste caso, substantivo concreto. Vamos nós? Ok? Até aqui, reinando a paz? Muito bem. Agora, atenção. Quero que você agora dobre as atenções, porque é neste momento que eu vou direcionar você para as questões do concurso público. E eu quero que você visualize o resumão da matéria adjunta adnominal e complemento nominal, aulas que nós já terminamos. O adjunto adnominal, ele é função sintática que aparecerá sempre junto de substantivo. Qualquer substantivo? Qualquer substantivo. Então, adjunto adnominal dialoga com substantivo concreto ou abstrato. Complemento nominal é função sintática que completa sentido, completa. Repare que adjunto qualifica, mas complemento nominal completa. Legal? Então é vital, precisa aparecer. O adjunto adnominal pode aparecer quando ele surge, ele melhora a informação, mas ele não é um termo integrante, ele é um termo acessório, como aquele anel, ok? Então, complemento nominal é termo sempre preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Professora, adjunto adnominal é sempre preposicionado? Você já viu, claro que não. Ele poderá ser preposicionado, mas o complemento nominal, ele é sempre preposicionado. Repare e você mesmo conclua. Onde há perigo? Onde há perigo? Já sei, professor, o perigo está no substantivo abstrato. Sim, quando o termo em questão for um substantivo abstrato, é onde há perigo, porque é uma classe gramatical convergente. Estará nos dois ambientes. Ok, e há mais um ponto que você merece memorizar, que você precisa memorizar. Se complemento nominal é termo sempre preposicionado, em qual condição um adjunto adnominal será interessante para o meu concurso? Quando ele aparecer também preposicionado. Aí nós teremos dois pontos convergentes. É aí que eu quero que você fique. Adjunto adnominal preposicionado, dialogando com substantivo abstrato, e complemento nominal, que eu já sei que é função sintática preposicionada
e que só pode dialogar com substantivo abstrato. É aí que está o pulo do gato. É exatamente nesse ponto que o concurso acontece. Mas o complemento nominal, quando dá sentido a um adjetivo ou a um advérbio, não polemiza, porque a adjunta de nominal não dialoga com essas duas classes gramaticais, né? E agora vamos revisar as principais características de um CN, de um complemento nominal. Complemento nominal tem valor paciente. Pode anotar, porque eu vou precisar de todas essas informações. Complemento nominal tem valor paciente. Sim, o complemento nominal se relaciona com o adjetivo, mas não tem valor de adjetivo. Sim, ele completa adjetivo, mas ele não é adjetivo. E o complemento nominal não apresenta relação de posse. Sim, ele não apresenta relação de posse. Tudo isto faz muito sentido quando você confronta com as principais características de uma adjunta de nominal, de um A. O adjunta de nominal tem valor de agente, já entendeu? CN é paciente. Complemento nominal tem valor paciente, mas o AA, o adjunta de nominal, é agente. O adjunta de nominal apresenta a relação de posse com o seu termo antecedente, com o seu termo regente. Sim, então o complemento nominal não apresenta valor de posse, mas o adjunta de nominal apresenta. E, por último, o adjunta de nominal tem valor semântico de adjetivo, que é diferente. O complemento nominal completa adjetivo, mas o adjunta de nominal tem valor de adjetivo. Tudo isto é tarefa de casa. Tudo isto é para você anotar, você memorizar e você testar. Quando os exercícios chegarem, você verá como essas informações valem ouro. E aí, fechamos mais um encontro, mais uma aula que nós fechamos. E eu quero que você agora leia a mensagem que nós abrimos o nosso bate-papo e veja sentido nela, porque é exatamente assim que acontece. Se o trajeto for fácil demais, fique esperto. Talvez esse não seja o melhor caminho. E se não for o melhor caminho, o que eu devo fazer? Replanejamento. Planejar tudo novamente, porque nós queremos sim trilhar um caminho, mas tem que ser o nosso caminho. Nós não queremos o fácil. Se vier fácil, beleza, nós queremos só a assertividade. Então, o melhor caminho é aquele que vai me levar mais rápido para a realização do meu sonho. E eu acredito muito que você realmente esteja no caminho certo. Beijão